Se existe uma história que permeia o imaginário humano e parece fazer parte da vida de todo mundo, essa história é A Fantástica Fábrica de Chocolates. Lançado em 2005, o remake dessa vez traz Johnny Depp no papel de chocolateiro e Fred Highmore como o humilde Charlie Bucket. E eu não poderia trazer outro filme que não fosse esse na Páscoa, né, gente? É claro que se você tá assistindo esse vídeo, tipo, em agosto, não faz sentido o que eu tô falando aqui. Mas, se você se inscreveu e ativou o sininho, a partir de agora vai acompanhar os vídeos lançados nas datas nacionais, hein? Sem erro. Então, pra quem tá assistindo agora, nesse domingo, lançado na Páscoa, meu Deus, que delícia. Já comeram ovo de Páscoa? Já comeram chocolate, gente? Eu tô aqui, ó, comendo meu chocolatinho de boas, porque não dá pra assistir esse filme sem um chocolatinho do lado, tá? Gente, eu tenho vídeo da versão original do filme aqui no perfil, e tenho também um choque de clássicos, onde eu trago os dois no mesmo vídeo, mas não é da maneira do assistir comigo, né? Pontuando as coisas que eu acho de um e as coisas que eu acho do outro. Porém, agora, estou trazendo essa nova versão para assistir com vocês, fazendo certa comparação também, porque não tem como. E assim, já pra adiantar, de fato, pra mim, a antiga versão, ela é realmente mais redondinha. Analisando bem, como eu analiso quando a gente vai fazer ou assistir comigo, a original ela é mais redondinha, em alguns aspectos que a gente vai poder observar com o andar da história. Então, apesar dessa nova versão trazer mais possibilidades devido à tecnologia, a história eu não sei, por incrível que pareça, eu acho que a antiga fecha de maneira mais bonitinha. Ainda assim, eu amo completamente essa versão como a antiga, tá? Então não tem erro. Se ajeita aí e assiste comigo Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates. E uma curiosidade logo de cara, o escritor da obra, Roald Dahl, que eu já falei dele várias vezes aqui no canal, então se vocês são antigos no canal, vocês já ouviram muito falar dele, porque ele fez A Fantástica Fábrica de Chocolates, James e o Pêssego Gigante, Convenção das Bruxas, Matilda e um monte. O cara era genial na hora de escrever pra criança, né? Ele não gostou da versão antiga, tá? Chegou na hora, no final, ele achou que esse Willy Wonka do Gene Wilder não era o Willy Wonka que ele queria, do livro. Parece que ele não gostou muito da maneira que foi conduzida ao final ali do filme. E por conta disso, porque é isso, tá? E assim, o Roald Dahl, ele não gosta da maioria das versões cinematográficas. Na verdade, eu acho que de todas. Eu acho que a única que ele ia gostar era Matilda. Porque Matilda realmente, olha, o coração do livro todinho tá no filme. É impressionante. Mas do restante, ele nunca apoiou. Então, em vida, ele nunca gostou de praticamente nada do que foi feito com as obras dele. E aí, o que acontece? A Roald Estate, que é o pessoal que detém os direitos das obras do autor, eles tiveram que ser convencidos pela Warner pra deixar que eles fizessem de novo uma nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Uma nova versão. E aí diz que pra isso eles pediram o poder de escolher tanto os atores quanto o diretor do filme. Então assim, não escolher, mas aprovar. Ah, estamos aqui, ó, é esse ou esse. O que vocês acham? Ah, a gente gosta mais desse. Eu gosto disso. Ah, então será que esse é bom? Sim, então vamos fechar. Então, pelo que parece, todo esse filme, assim, elenco, roteiro e atores, não tanto o roteiro, mas atores e diretor, que é elenco, né? Que doido. Foi pré-aprovado por eles. Legal, né? Legal. E agora vamos ver, porque vai sair mais coisa, tá? Do Roald Dahl. Não digo nada se não tivermos uma nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolates de novo. Até porque foi lançado em 2005, ano que vem faz 20 anos que esse filme foi lançado. Apesar dele parecer atual, 20 anos, é um tempo considerável, tá? Relativamente, assim, na hora de se pensar em um remake de algo. Tanto que o reboot dos Piratas do Caribe vem aí, né? A Disney anunciou, parece que realmente vai ser um reboot dos filmes. Porque o Johnny Depp tá fora e tal. Vamos ver como é que eles vão fazer. Mas não digo nada se não tiver algo pra Netflix, porque tivemos Matilda e foi um sucesso, tá? De qualquer forma, o filme, ele não ficou... Hoje é difícil. Na verdade, a gente precisa do distanciamento histórico, né? Que o pessoal fala. Precisamos do distanciamento histórico pra saber se esse filme da Matilda, lançado pela Netflix, tem potencial pra ser um clássico, né? Por enquanto, ele tá ali, ele só existe. O original da Matilda ainda ressoa muito quando a gente fala no nome. Mas ainda assim, ele deu certo pra Netflix. Então eu acho que o Netflix vai trazer a Fantástica Fábrica de Chocolates, a versão da Broadway, como trouxeram de Matilda. E agora nós temos The Witches, né? A Convenção das Bruxas também. Temos uma versão para Broadway, não a americana, a inglesa, né? Lá em Londres. Mas não digo nada se o Netflix também não trouxer a versão musical da Broadway de Convenção das Bruxas pra plataforma. Eu ia gostar muito. Nossa, falamos muito. Vamos logo começar, senão eu vou me estressar. Vamos começar. Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates.
Bora! O filme abre mostrando pra gente o interior da fábrica de chocolates, né? A câmera adentra a produção das barras de chocolate Wonka. O que é muito divertido, é muito tecnológico, né? A tecnologia ajudou esse filme a existir da maneira que ele existiu, né? Grandioso e tal. É legal a gente ver a produção da fábrica e o mais legal e o mais excitante de tudo é ver o Willy Wonka colocar os bilhetes dourados. Porque a gente sempre, né, quando eu assistia ao clássico, me perguntava assim, nossa, que hora que é que o Willy Wonka colocou esses bilhetes dourados, né, dentro das barras? E a gente começar esse filme desse jeito, eu me lembro que eu fui assistir no cinema com uma amiga minha chamada Laís, e o cinema teve reação na época, quando mostrou os bilhetes dourados. Eu lembro que o cinema fez, porque, né, são os bilhetes da Fantástica Fábrica de Chocolates. Então, incrível esse começo. No entanto, eu não gosto dessa fábrica, não sei vocês. Surpresa, querida. Mas esse aspecto dessa fábrica, assim, tão industrial, eu acho boring. Porque com tanta tecnologia, eles poderiam ter feito algo mais mirabolante, né? Algo menos cinza, chapado. Tratando-se do Willy Wonka, a fábrica devia ter um aspecto, né, mais assim. Não. Willy Wonka, Willy Wonka. Com isso, não é um choque de clássicos, né? Mas eu gosto um pouco mais, eu acho, do aspecto da antiga, tá? Da fábrica. Não sei o que foi que eu falei no choque de clássicos, porque eu posso ter mudado de opinião, né? Talvez não, talvez sim. Mas eu gosto mais da antiga, que parece que é uma entrada mais sigela, mas é uma entrada pra algo que a gente não sabe o que é, sabe? Tem uma fábrica aqui, e vamos ver como é que é. Ela é mais colorida, né? Quer queira, quer não, ela tem esses tons terrosos, mas ela é mais colorida. E é também nesse inicinho que a gente já conhece o Charlie Bucket, o nosso querido, humilde Charlie Bucket, interpretado pelo Fred Highmore, que assim, depois que eu assisti Motel Bates, acho que eu já falei isso outras vezes, né? Sim. Eu nunca mais consegui ver esse ator igual. Eu só vejo o Norman Bates nele. Então ele tá aí todo humilde. É um frio, gente. Eles optaram por essa coisa, né, do frio, até por conta... Eu fui pesquisar, né? E realmente em Londres é época de neve, de frio. Então, como eles optaram por uma data da entrada da Fantástica Fábrica de Chocolates ali em fevereiro, que inclusive é no dia do meu aniversário, mas eu vou comentar isso na hora que for, porque é muito emocionante pra mim. Então tinha que estar essa neve, né? Eu não gosto, sinceramente. Eu acho que... não sei. Eu não sei. Tiveram algumas escolhas aqui pra mim que deveria ser mais... talvez mais calor, mais cores, eu acho, sabe? Devia ter. Fantástica Fábrica de Chocolates, mas enfim. Ele chega na casa dele, que é muito humilde. É uma casinha torta no canto do bairro ali, né, tadinho? Mas é uma casa que quando você entra... talvez seja por isso a escolha de fazer algo mais acinzentado, com cores frias, do lado de fora. Porque quando você entra na casa do Charlie, a gente sente um aconchego, a gente sente um calorzinho, a gente sente que ali dentro tá muito gostoso, sabe? Apesar de ser muito pobre, né, de ser uma coisa muito mais humilde, você sente que ali tem o calorzinho do amor, sabe? Eu acho que talvez foi por isso, né, falando aqui com vocês, conversando com vocês, talvez foi por isso essa diferença de tons, pra mostrar que a família do Charlie, ela é aquecida com o amor. Então, tipo, sabe? Tudo bonitinho, com umas cores muito gostosas, uma casa muito aconchegante, os velhinhos deitados ali na cama, que eles estão há mais de 20 anos na cama, né, e tal, a história fala. Deus me defenderai. Eu gosto. Gostei. Não estava gostando da neve toda, agora eu tô gostando, porque eu tô sentindo que eu acho que foi esse contraste que eles queriam trazer. Minha opinião. Eu vou levar um tiro por porque causa é minha opinião. Meu amor, eu sou atriz. E o avô do Charlie, vovô Joe, conta pra ele como que era o Willy Wonka, né? Pra também poder contar pra gente como se ele nunca tivesse falado dessas histórias antes pro Charlie, né? Se o Charlie é tão fascinado assim pelo Willy Wonka e pela fábrica de chocolates. Mas ele conta e a gente descobre que nessa versão da história, o Willy Wonka começou com uma pequena lojinha ali num cruzamentinho e tal, mas ele já era genial, o vovô fala que ele já era genial. E aí, tipo, tem uma cena que o vovô fala bem assim: Senhor Wonka, precisamos de mais pássaros de chocolate. Senhor Wonka. Sim? Precisamos de mais barras Wonka e os pássaros de chocolate acabaram. E aí ele fala, é? Aí ele pega um ovinho, bota na boca do vovô Joe fecha a boca, quando ele abre, o pássaro tá vivo dentro da boca dele. Eu sempre achei essa cena meio nojenta, porque eu pensava assim, e agora ele vai tirar esse pássaro de chocolate dentro da boca dele e vai pôr pra vender? Porque falou, precisamos de mais pássaros de chocolate. Ou os pássaros de chocolate é isso. Ah, não, talvez o doce seja isso, né? O doce seja, você compra o ovinho, bota dentro da boca, e aí o passarinho vai nascer dentro da sua boca e você come o passarinho. Achei esquisito também, tá? Nas duas versões achei esquisito. Mas olha, até hoje eu pensei, sempre imaginei que talvez depois disso ele pegava o pássaro de chocolate e botava pra vender. Aí eu sempre achei meio nojento, sabe? Mas não, acho que ele vende o ovo, né? Isso é legal. Você foi muito inteligente.
Ele conta do príncipe indiano e isso é muito legal. Essa é uma das únicas partes onde a gente sai do núcleo Charlie Bucket nesse primeiro momento enredo do filme, que aí eu vou comentar sobre sair do núcleo Charlie Bucket mais pra frente, quando os bilhetes começarem a ser encontrados, porque isso eu sinto falta aqui. E aí fala do Willy Wonka montando um castelo de chocolate pra um príncipe indiano. E eu acho essa parte muito legal, o lance deles construírem, e aí vem um dia de sol, de muito sol, e o castelo derrete nele. E é engraçado porque ele liga pro Willy Wonka e pede outro castelo de chocolate, mas eu fico pensando, mano, olha as toneladas de chocolate que se perderam aí, porque, mano, areia, né? Tipo, derreteu, foi pra areia, tipo, acabou, né? E aí, como é que faz? Não, reaproveita, né? Pega esse chocolate, coa e faz de novo outro chocolate. Vamos reaproveitar isso aqui, né? Gente, sem desperdício. Por fim, ele fala que tinham espiões dentro da fábrica roubando as receitas do Sr. Wonka e levando para os concorrentes dele, e por isso o Sr. Wonka fechou as portas da fábrica e demitiu todo mundo. E todo mundo achou que ia ficar fechado para sempre, mas de repente a fábrica começou a funcionar de novo e os mais deliciosos chocolates começaram a sair para ser vendidos, e é um mistério, né? Como que ele ainda faz para vender chocolate pro mundo todo, as toneladas de caixas de chocolate, ninguém sabe como que é que isso ainda acontece. E eu ficava me perguntando, né? Como será que era a fábrica de chocolates quando essa galera trabalhava lá? Não era tão mágica quanto é agora? Então o Willy Wonka passou a montar essa magia toda dentro da fábrica depois que ele demitiu todo mundo? Será que é isso? Porque senão era pro vovô Joe falar, né? Porque ele ainda fala bem assim, eu daria tudo pra entrar lá e ver como está aquela belezura, mais uma vez. Mas peraí, você então conhecia a fábrica do jeito que o Charlie está conhecendo, do jeito que todo mundo tá conhecendo, do jeito que a gente tá conhecendo? Isso nunca ficou muito claro pra mim, sabe? Então, essa parte do enredo do vovô Joe ter trabalhado dentro da fábrica de chocolates, dessa fábrica grandona, eu não gosto, porque me gera essa confusão, né? Não sei se só em mim, vocês comentem se vocês também se perguntavam isso, tá? E eis que no dia seguinte, o sonho do Charlie Bucket estava muito mais próximo, porque os portões da fábrica se abrem e nós vemos motoqueirinhos saírem pela cidade e colarem avisos nos postes. Esses avisos estão falando que o Willy Wonka vai abrir a fábrica por um dia para 5 crianças sortudas que encontrarem os 5 bilhetes dourados que foram colocados em 5 barras de chocolate. Ele avisa isso para o mundo através de papel colado ali no quarteirão. Tá bom, né? Pro mundo, com papel colado no quarteirão? É, tá bom. E aí vira uma loucura, né, no mundo. Mostra lá no Cairo, se eu não me engano, o pessoal louco trocando galinha por barra de chocolate e tal. Aí mostra em Nova York. E isso foi um desapontamento pra mim, tá? Porque, pra mim, uma das partes mais legais da versão original da Fantástica Fábrica de Chocolates é a loucura que se torna o mundo quando o Willy Wonka anuncia os 5 bilhetes dourados. Por quê? Porque aí a gente vê a insanidade das pessoas e você sai do núcleo Charlie Bucket, sabe? Então, vê o cara que tá no psicólogo e o psicólogo acha que algum anjo falou pra ele onde que tá o bilhete dourado e ele fala pro cara falar logo onde que tá o bilhete dourado. Sonho, uma fantasia. E o senhor disse que... Cale a boca, Hofstadter, e diga-me onde está o bilhete. O cara que faz um computador de estatísticas lá, de probabilidades, e manda o computador falar onde tá o bilhete dourado, o computador fala que não vai falar porque isso é trapacear. A mulher que tá com o marido sequestrado e os sequestradores pedem a última caixa de chocolates Wonka dela e ela pede um tempo pra pensar se ela entrega ou se deixa o marido dela morrer, sabe? Mona. Tipo, é uma insanidade de coisas que acontece na antiga que era muito legal, muito bacana ver a rede de televisão, né, os programas de televisão, o jornalismo todo acompanhando ao redor do mundo o tempo todo, em tempo real, quem vai encontrar onde, quem conseguiu encontrar e tal. E aqui a gente não tem nada disso, a gente só tem esse momentinho onde mostra o pessoal louco pegando as caixas de Wonka e só, sabe? Então eu senti muita falta, sinceramente, senti muita falta de ter um momento assim aqui nessa versão. Eu acho que poderia até ser melhor produzido ainda. É verdade. E as crianças começam a achar o bilhete dourado ao redor do mundo. Primeiro, Augustus Gloop, lá em Hussenhealth, não sei como é que fala, lá na Alemanha. Muito legal. Eu gosto dessa estética que o Willy Wonka deu pra essas crianças encontrando em cada parte do mundo. Eu gosto muito das cores, do filtro que tem, sabe? Eu adoro. Depois nós vemos a Veruca achando, e na verdade ela não encontra, né? Quem encontra é o pai dela. Na verdade, quem encontra é a operária que tá descascando, que a fábrica do pai dela parou de descascar nozes e estão descascando só barras de chocolate, né? Milhares delas por hora. Até que uma das operárias encontra, e é engraçado, porque a operária encontra e ela meio que vai roubar pra ela. Ela encontra, fica na dela, ela fala, querida, eu vou ficar com isso aqui pra mim. E aí o pai vai lá e pega o braço da operária, ela só olha pra cara dela. Ela foi demitida, essa mulher, viu? Ela foi demitida com certeza. Vai ser bonita lá no inferno.
E ele entrega pra ela. E é muito legal a câmera se aproximando dele e ele fazendo assim com o bilhete dourado. Ai, eu adoro. O Charlie, então, ganha a primeira oportunidade de encontrar o bilhete dourado, porque o aniversário dele tá chegando, e ele ganha uma barra Wonka por ano, porque eles são muito pobres, eles não conseguem comprar, né? Então, tipo, é meio punk. Inclusive, a gente já sabe que ele ganhou, acho que 4 barras Wonka até hoje, porque ele guarda a embalagem delas em cima da cama dele. Então, é bem triste, né? A realidade do Charlie. Desumano. Desumano. E aí é a chance do Charlie encontrar o bilhete dourado, porque ele quer, tanto quanto as outras crianças e tal, né? Existe esse otimismo, mas ele não consegue. Infelizmente, ele abre e não tá. Aqui eu achei que foi uma coisa que eles consertaram da versão original e que eu achei maravilhoso, porque na versão original, eles dão meio que um pão de mel pro Charlie. Gente, o cara foi claro, o bilhete dourado está nas barras de chocolate, em uma barra de chocolate. Por que vocês estão dando um pão de mel pro Charlie falando, vai Charlie, vamos ver se você encontra? Tá enganando o cliente? Pelo amor de Deus, gente. Quis ideia. Bom, os dias se passam e a Violet Beauregarde encontra. E essa é a melhor dupla pra mim, tá? Ela e a mãe dela. O lance delas terem o cabelo igual, delas se vestirem igual. Tipo, a mãe dela... Agora, né? A mãe dela se veste igual ela ou veste ela igual ela se veste. Vocês entenderam, né? Acho que vocês entenderam. Eu amo, porque enquanto a menina é toda... A menina tem uma aura meio... Siga bem, caminhoneiro. Né? Porque ela luta, ela... vai. E a mãe dela fala, eu também ganhei troféus. A maioria como baliza. Que é uma coisa muito feminina, assim. É uma coisa muito, ai, né, baliza. Eu sou atriz! E eu amo a dinâmica entre as duas. Assim, eu acho fantástico. Essas duas, visualmente, pra mim, são as melhores. Meu sonho era ir com a minha mãe, de Violet e mãe da Violet em algum lugar, mas não deu, né? Que agora também eu tô, não sei, acho que eu tô um pouco velho pra isso. Acho que, né? Minha mãe também acho que não aceitaria. Loucura. Em seguida, o Mike TV encontra também um menino muito doido, muito louco, assim, eu gostei, porque eles atualizaram, né? Enquanto o Mike TV da antiga gostava de filme de tiro, de faroeste, esse Mike TV é viciado em videogame de tiro e tal, né? Parece que ele tá jogando ali um Counter-Strike. Não, Counter-Strike não é, porque eu acho que não tinha nessa época. Calada suja. Aí rola fake news, né? Deixa o Charlie Bucket bem triste, porque fala que o último bilhete dourado foi encontrado lá na Rússia e tal. Mas não foi, né, gente? Um tempinho depois ele encontra um dinheiro enterrado na neve ali. Ele fala, pô, dei sorte, cara, que beleza. Ele compra uma barra de chocolates e ele encontra o bilhete dourado. Inclusive, é muito bonitinho o dono da loja que ele fala bem assim, o último bilhete dourado do Wonka, você encontrou na minha loja. Achei muito bonitinho. Você achou o último convite dourado do Wonka? E foi na minha loja! A galera já voa pra cima dele igual urubu, oferece dinheiro pra ele, fala, olha, eu te dou $500 por esse bilhete, o outro, eu te dou $50 uma bicicleta. Ah, pelo amor de Deus, $50 uma bicicleta? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Bom, ele chega em casa e é óbvio uma grande felicidade, ele vai entrar na fábrica de chocolates. Ele até acha que é melhor vender porque eles não têm dinheiro e tal. E aí o vô dele, um dos que é mais pessimista, sabe? Que ele fala bem assim, você trocaria isso por dinheiro. Só que dinheiro tem muito no mundo e fazem cada vez mais notas, fabrica-se cada vez mais notas de dinheiro. Esse bilhete dourado só existem 5 no mundo todo. Aí ele fala, e você vai ser idiota de trocar isso por algo tão banal, tão bobo quanto dinheiro, né? Ele fala pro Charlie. Vou me segurar, eu não quero chorar. E eu achei muito bonitinho, né? Ele não fala bobo, ele fala tipo algo tão comum quanto dinheiro. Vai ser burro de trocar isso por uma coisa tão comum quanto dinheiro? Me diz, você é burro? Muito legal isso, sabe? E o melhor, eles têm que estar na frente da fábrica no dia 1º de fevereiro, que é o meu aniversário. Gente, vocês não têm noção que no cinema eu queria explodir, assim, de saber que a data da Fantástica Fábrica de Chocolates, a nova, é dia 1º de fevereiro. E aqui estão as instruções. No dia 1º de fevereiro, esteja no portão da fábrica às 10 da manhã em ponto. Queria muito que o dia 1º de fevereiro fosse o dia mundial da Fantástica Fábrica de Chocolates, queria. Mas aí a gente tem contraponto a antiga, né, que não era em fevereiro, era outra data, então, tipo, não tem como a gente oficializar essa data, porque cada versão é uma data. Apresente este bilhete no portão da fábrica às 10 da manhã de 1º de outubro. Vai tomar no seu c***!
E aí eu digo pra vocês, gente, ficou faltando o Arthur Slugworth. Lembra aquele homem doido que toda vez que uma criança encontrava na versão original, ele aparecia pra falar no ouvido da criança, e aí a câmera dava um foco, a música mudava, que era pra mostrar que, olha, tá acontecendo alguma coisa? Que ele é o espião, né, entre aspas, que ele fala pras crianças o seguinte: se vocês conseguirem me trazer a balinha interminável, eu dou pra vocês muito dinheiro, muito chocolate, pra testar, né, as crianças e a índole das crianças. E aqui ficou faltando, sabe? Ficou faltando um teste aqui, ficou faltando, eu não sei, parece que eles deram uma limpada no roteiro, sabe? Vamos dar uma limpada, vamos tirar umas bagunças, mas parece que a bagunça é que deixa o clássico gostoso. Não sei por quê. Eu acho que devia ter uma baguncinha gostosa nessa nova versão. Ainda assim, ela é icônica. Ela é ela, né? Eu gosto. Mas devia ter uma baguncinha maior, sabe? E uma curiosidade, gente, é que o Fred Highmore, eles não estavam decididos, né, a respeito de quem faria o Charlie, porque eles tinham feito teste, sei lá, com 4.000 crianças, e nenhuma delas eles sentiam que, ai, peraí, ó, aqui a gente tem o Charlie, ali entregou e tal. Até que o Johnny Depp, ele fez um filme com o Fred Highmore, chamado Em Busca da Terra do Nunca, e ele ficou impressionado com o desempenho, né, do Fred. E aí ele falou pro diretor, pro Tim Burton, falou bem assim, olha, eu acho que eu tenho o Charlie perfeito pro filme. Aí o Tim Burton falou, não, traz ele, vamos fazer um teste com ele, né. Ele falou, o próprio ator, que ele chegou a ler A Fantástica Fábrica de Chocolates, os livros, pra poder entender bem o personagem, pra poder fazer de uma maneira legal, né. E aí falou que assim que ele fez, o diretor falou, cara, é isso, é ele, é o Charlie, é o olhar, é o sorriso sigelo, é um ombrinho, é um jeito assim que, ai, perfeito. Vamos ficar com ele. Então, foi meio que graças ao Johnny Depp que o Fred Highmore ganhou esse papel. E outra coisa interessante é que a direção de arte falou sobre o filme, e eles falaram que todas as vezes que eles iam entregar um bilhete dourado pras crianças, né, pra elas poderem fazer os vídeos, poder entrar no personagem, eles entregavam falando, está aqui o seu bilhete dourado, né? E aí a criança em si, o ator, ficava tipo, ai, sabe, tipo, é o meu bilhete dourado. Era como se a direção de arte fizesse com que as crianças entrassem no personagem na hora que elas percebessem o quão foda é esse momento que elas estão vivendo, sabe? Que elas são, assim, são 5 bilhetes, é uma história, né? Mas elas são as 5 crianças selecionadas pra serem as crianças sortudas do bilhete dourado, sabe? Então, tipo, eu gosto dessas histórias de bastidores, gente. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Bom, eles chegam na frente da fábrica e é aquilo, né, que eu já falei pra vocês. Talvez nesse momento eles já tivessem que ter colocado um pouco mais de cor, um pouco mais de... Eu acho um frio horroroso, eu acho esquisito, eu acho... Essa entrada eu não gosto muito, tá? Eu acho ela solitária, parece uma prisão, sabe? A impressão é que eles estão entrando num lugar que é um lugar ruim. Eles são recepcionados por uns bonecos cantando sobre Willy Wonka, uma música que inclusive foi indicada ao Grammy, tá? Essa música. Eu não entendi, mas ela foi indicada ao Grammy. Não sei como a pessoa consegue. Mas consegue, né, Chama? Horrível, tá? Um show de bonecos, um show de horrores, esses bonecos horríveis. Eles pegam fogo no final da apresentação. O Willy Wonka acha um máximo que os bonecos estejam pegando fogo. E ele surpreende todo mundo porque ao invés de ele estar sentado numa cadeira, onde aparentemente, né, pelo andar do show, era pra ele surgir, ele tá do lado de fora assistindo o show. E ele fala isso, né? Ele fala, eu não poderia assistir o show se eu tivesse sentado lá, né? Essa foi uma maneira de surpreenderem os espectadores e fazer aquela quebra que o Gene Wilder insistiu em fazer na versão original, né? Quando o Gene Wilder, ele vem andando, parece que ele tá meio doentinho, né, e tal, e aí ele cai, dá uma cambalhota e surge maravilhoso, ele falou que ele fez aquilo pra surpreender, pra mostrar que o Willy Wonka não tem como você prever o que é que tá acontecendo, ele tem que ser um ser imprevisível. Meio que funciona, né? Aqui, eu não sei se funcionou, porque chama muito mais atenção o fato dos brinquedos pegar fogo, e a gente pensa, ainda bem que ele não tava sentado lá dentro, porque senão ele teria pegado fogo junto com os brinquedos, né? Com esses bonecos horríveis. Então eu acho que, você vê, né? Aqui o número de elementos da cena, eu acho que desconectou a gente da ideia de ser surpreendido. O jeito que o Willy Wonka recepciona as crianças nesse primeiro momento, eu acho meio esquisito, né? Eu nunca gostei. Sempre achei assim que aqui fazia perder o sentido o convite dele. Porque na antiga ele recepciona de uma maneira muito calorosa, né? Muito, ai, seja bem-vindo. Ele olha pra criança, ele aperta a mão e tal. Ele interage até com o Mike TV, ele interage com o Mike TV, faz pá, pá, pá. E ele, oh, nossa. Só que nessa, o Willy Wonka, ele parece tipo, ai, parece que ele foi obrigado a fazer aquilo. Tá ruim? Não tá no dia bom pra ir trabalhar? Fica em casa. E aí uma coisa interessante é que houve muita comparação desse Willy Wonka com o Michael Jackson, né?
E um dia falaram para o próprio Tim Burton se ele tinha se inspirado no Michael Jackson pra fazer esse Willy Wonka. E ele falou que obviamente não, porque enquanto o Michael Jackson ama as crianças, o Willy Wonka odeia as crianças. E aí, tipo, eu fiquei, então na visão do Tim Burton, o Willy Wonka odeia as crianças. Então, por isso que ele fez esse Willy Wonka desse jeito. Tão bizarramente esquisito. Porque o da antiga é esquisito, mas esse do coisa, ele tem um ar mesmo de Michael Jackson. Eu nunca tinha reparado nisso até fazer essa pesquisa. Eles entram na fábrica e vão diretamente para a Sala Chocolate. E a Sala Chocolate, como sempre, tem um ar esquisito. Eu acho que tem um ar meio sombrio, essa principalmente, porque as paredes cinza, não sei, me traz uma sensação de claustrofobia, sabe? Essa Sala Chocolate. E enquanto eles estão ali se divertindo, maravilhados com tudo, os Umpa-Lumpas aparecem, as crianças indagam o Willy Wonka, pergunta quem são, e ele fala que eles são os trabalhadores da Fantástica Fábrica de Chocolates nesse momento, né? Eles é quem produzem o chocolate, eles é quem são os operários, digamos, os colaboradores. E aí ele explica que eles vieram da Lumpalândia, e aí mostra, né, um momentinho ali o Willy Wonka mais jovem, lá na Lumpalândia, encontrando com eles e propondo que eles venham morar na fábrica de chocolates porque lá tem bastante cacau e eles amam cacau. Então eles vêm e o Willy Wonka vai pagar eles com cacau e eles trabalham na fábrica. Então eles moram na fábrica, comem lá dentro, comem cacau e tal, enfim. É meio esquisito, né? Esses direitos trabalhistas aí a gente precisa estar revendo, viu, Willy Wonka? Pode não, hein? Aí é crime. E o Augustus Gloop, claro, ele tá tentando comer tudo o que ele puder comer, porque o lance dele é comer mesmo, né? Ele adora. Ele acaba caindo dentro do rio de chocolates. E é interessante, viu? Esse rio de chocolate é de verdade, tá, gente? Eles fizeram uma mistura até que parecesse mesmo chocolate falso, claro. Mas foram galões e galões pra encher, de fato, o rio com essa mistura, que o próprio Tim Burton ficou impressionado com a aderência dessa mistura em tudo que tocava ela. Realmente ficava parecendo um chocolate grosso, né? Então, é incrível porque o ator realmente mergulhou e subiu coberto por essa mistura. E o Willy Wonka, ele faz uma cara de tipo, puta que pariu, né? Esse moleque caiu no meu rio de chocolate. Mas ele faz uma cara super maliciosa quando ele vê a máquina sugadora de chocolate. Tipo, ele faz uma cara de, isso vai ser interessante. Como eu adoro! O que me dava calafrio, sabe? Porque enquanto o da antiga, ele parecia despreocupado, e isso é uma coisa, né? Você parecer despreocupado é uma coisa. Esse parecia psicopata, né? Parecia psicótico quando ele vê. Então eu acho meio esquisito. Os Umpa-Lumpa cantam uma canção, uma bela canção. Eu adoro a música do Augustus Gloop, apesar de eu gostar da padronização das músicas do original, sabe? Todas elas serem naquele Umpa Lumpa, né? E eles cantam todas nesse ritmo. Aqui existe um ritmo e um estilo de música para cada criança. Por fim, o Augustus Gloop é levado, o Willy Wonka chama um dos Umpa-Lumpas e pede para levar a senhora Gloop até a sala lá de morango para bolos, de não sei o que de morango para bolos, para poder resgatar o filho dela do caldeirão de chocolate. E segue viagem. O barco chega, e é engraçado porque quando ele chega, os Umpa-Lumpas estão dando risada, né? Eles estão olhando pra galera e dando risada. Por que estão rindo? Eu acho esquisito, porque quando eles falam por que eles estão rindo, o Willy Wonka fala bem assim, é porque eu acho que eles comem chocolate demais, cacau demais, eles ficam meio assim. Eu acho que não, tá? Eu acho que eles estão rindo porque eles sabiam o que é que tava pra acontecer. Sabe quando a gente vai assistir uma pegadinha do Silvio Santos e quando o pessoal tá entrando numa loja onde vai ocorrer a pegadinha, ou chegando no local da pegadinha, a gente começa a rir já antes da pegadinha acontecer, porque a gente sabe o que tá armado pra pessoa? Eu acho que foi tipo isso, tá? Os Umpa-Lumpas olharam e começaram a dar risada porque já sabia que tinha tanta coisa armada, tanta pegadinha armada pra essas crianças e pra esse povo, sabe? O que corrobora pra aquela ideia de que o Willy Wonka realmente fez tudo de propósito. Né, não foi acidente, foi premeditado. O Willy Wonka fala pro Charlie experimentar o chocolate do rio de chocolate e ele pega com uma concha e, gente, é o chocolate mais delicioso que existe na face da Terra, não é possível. Eu salivo, olha, chega a boca, parece um brejo. Tem uma mulher no TikTok que ela fala isso, eu acho ela maravilhosa. A boca chega, parece um brejo. Que delícia! Toda vez que eu vejo essa cena, ó. O pior é que eu tinha que derreter o chocolate, né, pra poder comer igual ele. Mas assim,
maravilhoso. E é nesse momento que ele pergunta se o Willy Wonka lembra de quando ele era criança, e ele tem meio que um devaneio. E aí a gente descobre que quando ele era criança, o pai dele era um dentista horroroso, que colocava uma armação dos Jogos Mortais na cabeça dele, que tá parecendo aquela armadilha de urso na cabeça do menino, e não deixava ele comer doce de jeito nenhum. Então é no Halloween, ele pegou vários doces, o pai dele é tirano mesmo, então ele fica xingando os doces, depois ele queima todos os doces na lareira e faz o Willy Wonka ficar olhando pra aqueles doces pegando fogo. Achei o pai dele bem tirano, bem esquisito. Eles chegam na sala de invenções, muito mais organizada, muito mais limpa do que a da antiga fábrica de chocolates, né? Porque a da antiga é uma sujeira, eu acho horrível, eu acho tudo horrível nessa sala de invenções da antiga. E nessa é tudo muito mais limpo, tudo mais tecnológico. Ele mostra uma das novas invenções dele, que é o chiclete refeição, o qual sai na cara da Veruca, né? Tipo, parece uma coisa que é o Willy Wonka, seu esquisito. Sai na cara dela, ela pega, e ela é a louca do chiclete. Então ela fala, isso aqui é o meu tipo de chiclete, eu vou comer. Ela começa a comer, aí ela sente a comida toda descendo pela garganta dela, uma coisa deliciosa, até que ela começa a ficar azul. Eu amo o jeito que ela fica azul, primeiro a ponta do nariz, né, e a coisa vai indo, mas quando o pessoal se fantasia de Violet Beauregard, eles sempre botam a peruca, né, galera, bota a peruca, bota a roupa azul e pinta a ponta do nariz de roxo, assim, né, faz um roxinho. Eu acho isso muito legal, muito icônico. Ela vira uma amora gigante com a ajuda do CGI, e aqui o CGI não podemos dizer que ficou muito bom, eu acho que ficou meio esquisito. É coisa de computador, gente, só pode ser. Mas ainda assim, ele consegue, né, por mais que o CGI não esteja tão bacana, consegue dar pra gente a intensidade do que tem que ser a cena, né, da Veruca, dela virar uma amora completa, a cabeça dela sumir, os braços dela sumir, dela virar uma grande de uma bola, né. Ocorre o musical e um dos Umpa-Lumpas leva tanto a Violet quanto a mãe dela pra sala lá pra poder espremer ela, tirar o suco dela antes que ela exploda, e é isso, né, ela perdeu também a chance aí de ganhar alguma coisa na fábrica de chocolates. Chegamos então na sala de seleção de nozes, que chama a atenção do pai da Veruca, porque ele também é do ramo de nozes, né? Ele próprio fala isso. E quando chega lá, a Veruca fica encantada com os esquilos. Ela fica maravilhada. Ela fala, meu Deus, esses esquilos super inteligentes, super bonitinhos. E ela gosta de tudo que é fofo, né? Ela pede pro pai dela comprar um esquilo e o pai dela fala que não vai ter como porque o Willy Wonka não quer vender. E ela fala, pois se ele não quer vender, eu vou pegar eu mesma. E aí ela desce e aí é um filme de terror, tá? É um dos momentos, esse sim, é um dos momentos mais creepy e assustadores pra mim do filme todo, que é quando ela vai pra cima de um esquilo e todos os outros vêm pra cima dela, e ela é atacada por esses esquilos. Essa cena me dá uma agonia esquisita, uma coceira, um negócio esquisito, assim, eu fico me sentindo meio, me dá uns arrepios, sabe, ruim. E os esquilos, depois de atacar ela, leva ela e joga ela no incinerador. Vai com Deus, meu chapa, próximo! Nesse momento, o pai dela desce pra ir atrás dela no incinerador, pra tentar puxar ela de volta, porque senão ela vai ser incinerada, né, vai ser morta. E os Umpa-Lumpas chegam, cantam a música da Veruca e empurram o pai dela lá dentro. O que me pega é que quando eles falam, e a culpa disso é de quem já vai, da sua mãe e do seu pai. A culpa é de quem já vai, da sua mãe. Eles jogam um quadro da mãe da Veruca lá dentro. E eu fiquei me perguntando, como que eles tinham um quadro da mãe da Veruca? Por que tinha uma pintura da mãe da Veruca lá dentro, sabe? Eu sei que existe o lance da suspensão de descrença, né, pra poder assistir esse filme, mas eu acho que tem certos elementos que é tipo, mas peraí, quem foi que decidiu que isso aqui seria legal e que não pensou que nós nos indagaríamos como eles têm um quadro da mãe dela? Tipo, ai, não importa, ai, deixa o povo pensar. Joga um quadro pra poder deixar claro que estamos falando da mãe e do pai. Não, eu acho que se falasse só da sua mãe e do seu pai, a gente entenderia que é a mãe dela. Pra que jogar? Nunca entendi, tá? Por que eles tinham um quadro da mãe da Veruca lá dentro. Eles pegam o Wonkavador, que eu acho que é o Wonkavador também aqui, que vai pra cima, pra baixo. Aqui é assim, ó, é suspensão de descrença, é suspensão de lógica, suspensão da física, de tudo, tá? O Wonkavador não... suspende tudo, porque aqui é loucura. E nesse momento em que eles estão dentro do elevador, a gente vê várias partes da fábrica de chocolates que a gente fica se perguntando aonde que tá, né? A gente vê o Monte Fuji, a gente vê uma parte que é um hospital, a gente... várias coisinhas, assim, que eu não sei, assim, tipo, tá bom, vai... ok. É a fantástica fábrica de chocolates. Vamos lá. E nesse momento o Willy Wonka, ele tem mais um devaneio pensando na infância, e aí a gente vê que ele brigou com o pai dele, falou que ele queria ser um chocolateiro, que ele queria trabalhar com doces, que ele queria experimentar doces, né? Ele já havia experimentado, mas que ele queria viver disso. O pai dele fala que não, que um filho dele jamais vai ser um chocolateiro. E ele fala que vai embora, o pai dele fala que se ele for, quando ele voltar, ele não estará mais lá. E ele sai. E aí é muito doido, porque a gente vê ele andando, e aí várias bandeiras passando por ele, a gente pensa, nossa, ele viajou o mundo, ele
realmente, né, o Willy Wonka tão jovem já se fez. E não, ele tava andando por uma sala de bandeiras. As bandeiras do mundo. E aí quando ele volta pra casa, porque ele é criança, todas as casas estão ali, menos a do pai dele. O que pra mim é insanidade. E mais insanidade ainda quando no final a gente vê que a situação talvez fosse um pouco diferente do que ele viu. E eu não entendi, tá? Eu nunca entendi isso aqui. São coisas em aberto que fica depois que a gente termina o filme. Mas é isso, ele volta e não tem mais a casa dele. Tem todas as casas do bairro, menos a dele. Voltando desse devaneio, ele fala pro Mike TV que ele pode escolher uma sala pra eles irem. É óbvio que o Mike TV escolhe a sala de TV, porque inclusive fica na linha dos olhos dele, sabe? Então, tipo, a gente pensa, nossa, tudo feito propositalmente, né, Willy Wonka? Tudo premeditado. Eles vão e o Mike TV fica enlouquecido porque o Willy Wonka mostra a Wonka TV, da onde ele transporta uma barra de chocolate gigante pra dentro da TV e a pessoa é capaz de enfiar a mão na TV e tirar a barra de chocolates e comer. Ele fala, cara, você acabou de inventar um teleportador e você fica falando de doce, de... Ele fala, pelo amor de Deus, gente, vamos testar isso direito. E aí ele corre e contra, né, as ordens do Willy Wonka, ele se lança dentro da TV. E aí ele fica pequenininho, né, ele reaparece lá, o pai dele pega ele, pergunta pro Wonka o que eles vão fazer, aí o Wonka fala, ai, criança é muito moldável, né, então vamos ver se a gente não consegue esticar ele. Leva ele pra sala não sei qual lá e tenta esticar ele. Terrível, assim, horrível, tipo... Me faz mal. Que ideia vocês esticarem um negócio desse tamanho até... Quer matar o menino, né? Por fim, tem apenas o Charlie como o último participante ali, dos 5 que ganharam o bilhete dourado. E o Willy Wonka fala que ele é o vencedor, meus parabéns, você ganhou e tal. E, tipo, ele fica todo feliz e, mano, então beleza. Eles vão de elevador pra casa do Charlie e quando eles saem da fábrica, eles quebram, né, o teto da fábrica e saem por cima. Eu odeio essa cena porque eu tenho uns pesadelos recorrentes. Horroroso, aonde eu tô num elevador e eu boto, tipo, número 10 e o elevador ele começa a subir com uma força e começa a aparecer número 10, 11, 12, 13 lá no numeral, sabe? E eu penso, meu Deus, vai arrebentar o teto e eu vou morrer aqui dentro desse elevador. Enfim, é horrível. E quando ele chega na casa do Charlie, destruindo tudo, ele fala pro Charlie que ele, além do lance dele poder comer todo o chocolate que ele quer, ele ganhou a fábrica de chocolates em si. E ele pode ir morar com o Willy Wonka agora na fábrica de chocolates porque ele vai herdar e ele precisa entender todo um funcionamento. Só que é só ele, sem a família. E aí o Charlie fala, não, mas sem minha família eu não vou. Ele fala, ah, mas pra que família? Eles vão atrapalhar, eles não vão deixar você ser livre. Vai ser a família. Aí ele fala, não, eu não vou pra lá abandonar minha família aqui, desculpa. Não quero então. E aí o Willy Wonka, ele sai perplexo, passado, tipo, não acredito que ele abriu mão de ter tudo isso pela família dele. Ele não consegue entender isso. Por quê? Porque o Willy Wonka, ele tem uma relação horrível com a família dele, né? No caso, com o pai dele. Então, claro, né? É a lente dele. Então, é como ele vê as outras pessoas. Então, ele fala, não, família é atraso de vida. Não, querido. Willy, peraí. Bom, a situação da família do Charlie melhorou muito depois disso. O pai dele recuperou o emprego porque a máquina, né, que tinha feito ele perder o emprego, que era de colocar tampinha de pasta de dente, começou a dar problema, ele virou técnico da máquina. Olha que maravilha. Então ele meio que recuperou o emprego, aí a situação melhorou, eles puderam comprar comida, sabe? Consertar o telhado, ficou tudo muito melhor, tudo mais aconchegante, tudo, né? Enfim, a coisa aconteceu. Já o Willy Wonka, ele ficou pirado, completamente pirado, porque ele não conseguia compreender o Charlie abrir mão de tudo aquilo, porque ele também se acha, tá? O Willy Wonka. Então, tipo, ele pensa, isso aqui é um império, isso aqui é um negócio que qualquer um daria a vida por isso aqui. Como assim o menino não abriu mão de vir pra cá pra ficar com a família? Tipo, ele não tava entendendo isso. Então ele vai e se encontra com o Charlie pra tentar entender da parte do Charlie o que aconteceu, assim, como que é isso. E pede um conselho pro Charlie. E o Charlie fala, olha, eu aconselho você a ir falar com seu pai. Você precisa se resolver com ele pra você poder entender o tópico família também, pra dar um passo à frente também na sua vida. E ele vai. E aí quando eles chegam lá, é aquela cena que eu falei pra vocês que eu não consegui entender, tá? Quando o Willy Wonka pequeno volta, todas as casas estão lá, menos a do pai dele. Quando ele volta agora depois de grande, só a casa do pai dele tá lá, a de todo mundo sumiu, só o pai dele continua. E aí, tipo, fica, mas qual que é a lógica? É só aesthetic? Isso aqui é só uma piração do diretor com a direção de arte, fotografia, falaram, ai, vai ser, ou tem um significado, sabe? Tipo, eu fiquei pensando psicologicamente, será que quando ele voltou pequeno, ele não conseguiu enxergar a casa dele porque o certo, né, ele tinha algo pra fazer que não estava ali, então ele tinha que ser forte o suficiente pra se manter e ser o Willy Wonka, e agora que ele voltou, ele percebeu que na verdade ninguém tá lá, só o pai dele, porque é só o que importa agora sim, só o que
importa é falar com o pai. Então só a casa do pai tá ali. Será que é isso? Será que é um lance psicológico? Ele pequeno não viu a casa, mas ele grande vê só a casa? Será? Não sei. Ele entra, o pai dele começa a fazer a consulta sem saber que ele é o Willy Wonka, apesar do Charlie tá vendo que na parede o pai dele coleciona reportagens, revistas, tudo que já falaram sobre a fábrica de chocolates e o Willy Wonka. O pai dele tem tudo ali. E eu fico pensando, como que o pai dele não reconheceu ele de cara se o pai dele é meio que o maior fã dele de todos os tempos? Triste contradição. Apesar que, né, bom, quando as crianças chegam lá na fábrica, elas falam, quem é você? E ninguém tá reconhecendo, né? Só quem reconhece ele é o vovô Joe, que fala, esse é o Willy Wonka. Então, talvez seja porque o Willy Wonka nunca mostrou a cara, né? Sempre só os chocolates. Bom, vamos passar um pano? O fato é que eles se abraçam, tem um momento bonito ali, realmente ali, com certeza. Ih, querida, traumas e traumas curados aqui nesse momento, tá? Por fim, ele refez a proposta pro Charlie, agora falando pro Charlie que ele pode vir com a família toda, né? Que não tem problema, a família tá inclusa também. E aí nós temos uma cena super bonitinha do Willy Wonka levando o Charlie pra casa e eles falam bem assim, ah, você quer ficar pro jantar? Aí o Willy Wonka fala, ah, eu gostaria. Ele senta, e aí é aquela coisa, né? Enquanto tudo era meio artificial, o que não era artificial era cinza. Agora o Willy Wonka tá num ambiente aconchegante de família, ele entende família. Ele senta pra comer, e aí nós temos uma grande surpresa, porque quando mostra do lado de fora da casa, ela tá, na verdade, dentro da Fantástica Fábrica de Chocolates, dentro da Sala Chocolate. E aí a gente fica pensando, caraca, ele pegou a casa toda e jogou dentro da Sala Chocolate. Que legal! Será que é legal ou será que não é? Porque então a família do Charlie fica ali com um sol meio artificial, né, durante o dia, e eles ficam ouvindo a máquina sugadora de chocolate ficar sugando o chocolate o tempo todo ali, além de ficar com o cheiro, que deve ser um cheiro doce o tempo todo ali, enjoativo. Será que é bacana morar ali naquele pedaço? Eu acho que deve ser horrível, tá? Mas enfim, é assim que termina Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates. Agora sim, porque o original é Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates. E assim, uma pequena curiosidade, se eu não me engano foi a Nestlé que tava patrocinando o filme e eles só aceitaram patrocinar podendo ter direito à marca Willy Wonka, né, a poder vender barras Wonka depois que o filme fosse lançado. E aí eles exigiram que o filme fosse Willy Wonka, né, tivesse o logo Willy Wonka na capa do filme pra eles poderem vender mais chocolate. Só que não deu certo, tá? Porque o chocolate, o que eles fizeram lá, a mistura não deu certo, o chocolate derretia, porque eles queriam um chocolate diferente pra ser o chocolate da Fábrica de Chocolates, enfim. Moe. E aí esse se chama Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates do jeito que o Roald Dahl gosta, porque o foco aqui é, de fato, o Charlie. É linda a história, gente. Eu gosto da história. Como eu falei pra vocês viram, né? Várias pontinhas soltas que a gente não entende, coisinhas que ficam, tá, e aí? Ainda assim, é uma história muito legal, né? Tem quem só goste dessa versão, tem quem só goste da versão de 71. Eu gosto das duas, tá? Sinceramente, qualquer uma das duas que coloca em qualquer ponto do filme, eu paro pra assistir. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Comenta aí, gente. Vamos embora engajar o vídeo. Comenta, deixa bastante like. Vamos bater uma meta de 3 mil likes nesse vídeo? Ai, 3 mil, eu amo, gente. Tô recomendando mais vídeos aqui, ó, aqui embaixo, aqui dos lados. Gente, vidinhos deliciosos, hein? Clica se você não viu e vem assistir. Tem vídeos especialíssimos chegando aí, vocês não têm noção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.